Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Alagoas vem se consolidando como um importante destino turístico no mercado brasileiro e internacional, gerando grande movimentação econômica e contribuindo muito para a imagem do estado lá fora. Seus números não mentem. Só em 2024, o aeroporto Zumbi dos Palmares registrou um aumento de quase 15% no fluxo de passageiros em comparação com 2023, ou seja, cerca de 2.700.000 passageiros. Além disso, em 2022, as atividades turísticas de Alagoas injetaram 3 bilhões e 65 milhões na economia do estado, um volume que representa um crescimento de 56,6% em relação ao ano anterior, o maior da série histórica iniciada em 2015. Para comentar esse momento histórico que o turismo vem registrando em Alagoas nos últimos anos, com a chegada de novos voos e cadeias hoteleiras internacionais, recebemos em nossos estúdios a secretária de Turismo de Alagoas, Bárbara Braga. Secretária, muito obrigada por conversar com a gente, por abrir essa brecha na sua agenda tão ocupada, para falar um pouquinho desse momento mágico do turismo em Alagoas, né? Queria que você comentasse, falasse um pouquinho, né, de como esse trabalho tão bem estruturado nos últimos 10 anos, né, no início dessa série histórica, vem conduzindo o turismo de Alagoas até aqui. Dani, obrigada. É sempre um prazer imenso falar contigo, que é uma pessoa tão afinada à pauta turística, à pauta de desenvolvimento econômico, de transformação social do nosso estado. É sempre uma alegria falar em turismo, que é uma pauta positiva no nosso estado, muito positiva. Não só para Alagoas, mas para o Nordeste como um todo. E Alagoas vem assim auferindo números cada vez mais expressivos. E é exatamente isso, é um trabalho que já vem sendo realizado nos últimos 10 anos. É importante mencionar que desde 2015 os investimentos vêm sendo assertivos e direcionados para estruturar o destino para a chegada desse visitante. É importante mencionar que a gente tem que facilitar a chegada, mas para quando esse turista ele chega aqui no nosso estado, ele se sentir acolhido, ele saber o que fazer, ele ter produtos e destinos a conhecer. Então, desde 2015, diversos investimentos vêm sendo realizados em educação, em segurança pública, não tem como falar em turismo sem segurança pública, em meio ambiente, em sustentabilidade, na captação de novos empreendimentos. Então, sem dúvida alguma, hoje a gente vai ter muita coisa boa para conversar, desde o lançamento da Secretaria, né, da instituição da Secretaria em 2023. A gente vem trabalhando em 3 grandes pilares: o planejamento estratégico, a captação de novos negócios, a infraestrutura logística para o turismo, que envolve a capacitação, a qualificação e a promoção do destino. Então, sem dúvida alguma, Alagoas está vivendo o seu melhor momento e a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Não, e realmente, né, você citou um ponto bacana, porque a Secretaria de Turismo, ela não existia de forma independente, ela era atrelada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E foi uma coisa que eu nunca entendi muito bem, porque com a vocação turística do nosso estado, como assim, né, não ter uma secretaria voltada apenas para o turismo, que é uma cadeia enorme, né? Então a gente não fala só de voos e de cadeia hoteleira, não, o turismo ele engloba uma série de coisas e realmente merece uma secretaria, né? Então realmente foi uma sacada genial ter tirado o turismo do desenvolvimento econômico, que tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico, mas ele precisa ser tratado mesmo de forma independente. Secretária, só para a gente continuar falando sobre números, como a gente trouxe na abertura do programa, o valor adicionado bruto, né, que é a riqueza criada pelo setor, né, pelos setores da economia, no caso o turismo, o VAB do turismo de Alagoas somou 1 bilhão e 48 milhões de reais entre 2015 e 2022, registrando um avanço de quase 150%. Né? Então, quais foram os principais fatores que levaram a esse resultado? Perfeito, exatamente isso. Primeiramente, eu acho que a construção do turismo enquanto uma pauta econômica foi algo que aconteceu de maneira paulatina em todo o Brasil. E é a nossa vocação natural. É a vocação natural do nosso país e de nossa Alagoas não seria diferente. A gente tem de tudo, de beleza natural, de cultura, de gastronomia. Então é cada vez mais importante que a gente entenda o turismo como propulsor econômico. Quando a gente fala em turismo, eu gosto sempre de iniciar a fala falando isso. Quando nós falamos em turismo, muitas pessoas entendem apenas como o dono do hotel, o dono do avião,
o dono da pousada, o dono do bar e do restaurante. Não. Turismo é toda uma cadeia que aqui em Alagoas representa mais de 80 atividades econômicas e que envolve um ambulante que vende milho, um ambulante que vende coco, que envolve todo o segmento de bares e restaurantes, de receptivos, de agências, comércio, e sim, de pousadas, né? de hotéis, serviços. Então, quando a gente trouxe o VAB, que foi uma publicação realizada em conjunto com a Secretaria de Planejamento do Estado, nós fizemos um anúncio oficial. O mais interessante é destrinçar que, diante de todo esse crescimento de mais de 150% de 2015 até 2022, nós enquadramos um crescimento muito expressivo no interior do estado de Alagoas. Sem dúvida alguma, o principal trabalho que vem sendo feito nessa década é um trabalho de interiorização do turismo. A gente sabe que Maceió e Maragogi são municípios consolidados turisticamente em todo o cenário nacional há algum tempo. Mas que para que a gente cresça o turismo, para que a gente facilite a chegada do visitante, para que a gente faça com que esse visitante fique mais tempo aqui no nosso destino e gaste um pouco mais, claro, desenvolva economicamente nossos segmentos, a gente precisa que ele caminhe dentro do estado. E a gente tem um potencial incrível. Nossas rodovias foram qualificadas, então a gente teve duplicação de rodovia, o que sem dúvida alguma confere um maior caminho para o turista que está aqui no estado. A gente teve um investimento na segurança pública, a instituição dos centros integrados de segurança pública. Nós tivemos também uma melhora exponencial nos dados de educação e tudo isso forma a base do que significa o turismo. Quando você diz, eu quero viajar para um lugar, você quer viajar para um destino estruturado. Então, desde 2015, o governador Renan Filho, hoje ministro dos Transportes, fez investimentos extremamente assertivos nessas faixas transversais. E quando o governador Paulo Dantas assumiu, que separou as secretarias de desenvolvimento econômico e de turismo, ele conferiu o protagonismo que o turismo merece. Claro. Ele falou, nós já temos uma segurança pública estruturada, nós precisamos melhorar cada vez mais, nós temos o compromisso de fazer a Alagoas ser cada vez melhor e agora o turismo vai ser uma parte independente, com autonomia financeira, com autonomia orçamentária, para promover o destino da melhor forma. Então, quando a gente olha o VAB e todos os municípios que tiveram crescimento, nós encontramos porcentagens gigantescas em municípios do interior, como, por exemplo, o município de Japaratinga, o município de Marechal Deodoro. Então, nós temos aí... De Delmiro Gouveia, de Piranhas. E aí, quando a gente vê agora Agreste, Caatinga, as regiões também se tornando cada vez mais autônomas, incentivando com que todos os seus potenciais sejam conhecidos não só pelos alagoanos, pelos nordestinos, pelos brasileiros e pelo mercado internacional, que a gente vem crescendo também cada vez mais. Isso é muito interessante, né? E você falando dos setores, por exemplo, você disse que o VAB foi puxado... você disse, não, eu estou afirmando aqui que o VAB ele foi puxado pelo setor de alimentação, por exemplo. Perfeito. Que é a questão do serviço, né, que está envolvido aí na cadeia do turismo também. Só a alimentação representou quase 62% desse total movimentado, né? Além disso, em seguida, aparecem alojamento, aluguéis não imobiliários, que acho que são os Airbnbs, agências de viagens e organizações de evento e comércio, né? Esse aumento do VAB nesses setores, né, assim, especificamente, como é que isso impacta na economia local, né, para os alagoanos? Eu vou te dar um exemplo, Dani, quando a gente puxa, por exemplo, do ano de 2016 para cá. No ano de 2016, nós tínhamos cerca de 19 mil leitos dentro do estado de Alagoas. Hoje, nós terminamos o ano de 2024 com 52 mil leitos dentro do estado de Alagoas, entre hotéis e pousadas, quinais, atividades econômicas. E 19 hotéis em construção, distribuídos por toda Alagoas. Sem dúvida alguma, é o estado que mais está construindo hotel, é o estado que mais cresceu em número de leitos, e isso significa injeção econômica dentro do estado, emprego e renda, um trabalho muito assertivo do governo do estado. Quando a gente pega um dado de mercado internacional, por exemplo, quando a gente compara do ano de 2016 para o ano de 2024, nós tivemos um aumento de mais de 1.700%, porque nós não tínhamos conexão anterior
anteriormente. Isso. E hoje nós temos várias conexões internacionais que nos ligam diretamente. E não somente isso. Quando nós puxamos os dados exatamente da última década, a gente confere que não só o segmento hoteleiro foi impulsionado, mas todo o segmento de bares e restaurantes. Nós publicamos os dados do PIB 2022, também junto ao governador Paulo Dantas, e o segmento que mais cresceu, primeiro que Alagoas cresceu 3,2%, mais do que a média nacional, que foi 2,9% no PIB 2022. Exato. E o segmento, ele foi puxado no segmento de serviços com um crescimento de 4,99%, sendo 25% do segmento de serviços. E esses serviços foram alojamento e alimentação. Então, permanece dos dados de 2016 até 2022 e no PIB de 2022 continua comprovado que os dados de alojamento e alimentação puxam a economia alagoana. Então, cada vez que a gente incentiva a abertura de um negócio, de bar, de restaurante, de uma pequena pousada, de um hotel, a gente está injetando a economia aqui dentro do estado e fomentando toda uma cadeia, que vai desde o artesão, desde a rendeira, até, claro, todo mundo que vende e que se beneficia dessa cadeia. É maravilhoso, né? Hoje a gente tem em Maceió, por exemplo, em 2023, Maceió foi o segundo destino mais procurado pelos turistas para visitar. Continua Maceió nessa segunda colocação no ranking. Eu acho que a primeira colocação ainda é o Rio de Janeiro, né? Mas assim, Maceió continua nessa colocação, já passou para primeiro. Outras cidades também constam nesse ranking? Sem dúvida alguma, Dani. A gente sabe que existe uma concorrência muito amigável entre várias capitais do Nordeste, Claro. entre vários estados do Nordeste. Quando a gente fala na propulsão do Nordeste, inclusive hoje Alagoas está presidindo a Câmara Temática do Turismo no Consórcio Nordeste, quando a gente cresce em um destino, nós estamos crescendo todos. Então, sem dúvida alguma, Claro. nossa intenção é que todo o Nordeste cresça. Quando a gente analisa Maceió, nossa capital, sem dúvida alguma, ela sempre está entre primeiro, segundo ou terceiro em todos os rankings. Isso eu lhe garanto. Todos, né? Eu lhe garanto que em todos os rankings de qualquer operadora nacional, regional, de mercado, de lazer, nós estamos sempre entre os 3 primeiros. Inclusive, no relatório Brastoa, que é da Associação Brasileira de Operadoras Turísticas, foram divulgados os dados de 2023 de faturamento de todas as operadoras a nível nacional. E Alagoas permaneceu em segundo lugar em 2023, ficando atrás somente de São Paulo. Então, veja, São Paulo tem um mercado de lazer, mas tem um corporativo muito Claro. forte. Alagoas permanece com seus mais de 70% focado no turismo de lazer. A gente vem crescendo cada vez mais no turismo corporativo, inclusive na parceria com as universidades, com a Fundação de Pesquisa, a FAPEAL do Isso. Estado. É nosso interesse que Alagoas cresça cada vez mais nesse segmento corporativo para que a gente diminua cada vez mais a sazonalidade do destino. Mas veja, pela Associação Brasileira de Operadoras, de todo o faturamento, Alagoas ficou em segundo lugar em 2023. Então, sem dúvida alguma, é com muito zelo que a gente faz esse trabalho. A equipe da Setu está super animada e empenhada em fazer, de fato, o turismo ser cada vez mais visto. Não só para quem vem de fora, mas para o alagoano. É importante que o alagoano conheça o sertão, é Claro. importante que o alagoano conheça a nossa Rota da Cachaça, nosso agreste, e que o alagoano valorize cada vez mais tudo que a gente tem. Sem dúvida nenhuma. E o próprio nordestino. Total. A gente fazer esse turismo aqui doméstico é muito importante. Muito do crescimento do turismo também aqui em Alagoas vem da chegada dos voos internacionais, né? Então a gente conseguiu trazer também a época do governo Renan Filho, o primeiro voo, né, de Portugal para cá, que é uma rota da TAP, né, que faz Maceió-Lisboa. Isso representou assim um salto significativo, né, na vinda de turistas internacionais, principalmente europeus, e também o voo para a Argentina, que aí já foi na sua gestão, né? Então eu queria que você explicasse o impacto disso, né, das chegadas dos voos internacionais e se são os argentinos ou os portugueses que mais nos visitam. Dani, eu costumo dizer que com a chegada do voo internacional Lisboa-Maceió, que chegou também com a instalação do Vila Galé, o primeiro empreendimento que nós recebemos aqui de bandeira estrangeira, que é uma bandeira portuguesa, Uma que fez cadeia essa conexão, uma cadeia importantíssima. gigantesca, é a segunda maior rede de Portugal, da Europa. Então, assim, quando a gente categoriza e a gente traz um investimento dessa magnitude, eu costumo dizer que foi a partir desse momento que a gente passou a acreditar.
A gente acreditou que Alagoas poderia ir mais além, no nosso que Alagoas poderia, né, ir ao mercado internacional, que nós estávamos prontos. Porque para ir ao mercado internacional, sendo muito sincera, nós precisamos ter toda uma infraestrutura. E a nossa hotelaria chegou com tudo. Sem dúvida alguma, a nossa hotelaria é destaque nacional. A gente tem uma parceria público-privada de grande magnitude com o trade turístico. Então, nós vimos que nós tínhamos esse potencial e nós conquistamos em 2020 a conexão Lisboa-Maceió. Não só permanecemos até hoje com essa conexão, que nos ligam 3 vezes por semana ao mercado português, mas nós conquistamos em dezembro de 2022, já para a alta temporada, para iniciar em janeiro de 2023, o voo de Buenos Aires na parceria com a Gol. E de lá para cá, esse voo operou sempre com mais de 85%. O mercado argentino ama o mercado alagoano, o mercado português também. O mercado argentino ainda é nossa prioridade, sem dúvida alguma. Ainda é o principal mercado emissor para a gente, para nosso estado de Alagoas, para a região Nordeste. Então, o mercado argentino é muito importante. E o interessante de saber, quando você vai estudando assim a Argentina em si, é que na Argentina você tem grandes portas de entrada e que você tem grandes potenciais. Então a gente tem não só Buenos Aires, mas nós conquistamos esse ano, agora de 2025, nós fizemos 17 operações custeadas pelo governo, na parceria com a Ola, operadora, e com a Flybond, a companhia aérea. Foi a primeira vez que a Flybond operou num estado nordestino do país. E nós conquistamos 17 operações advindas do mercado de Córdoba, Argentina. E esses voos vieram assim com 97% de ocupação. Então, sem dúvida alguma, abriu um novo mercado, que é o mercado cordobês. Então, além de Buenos Aires, nós tivemos essas 17 operações e já confirmamos mais 14 operações para o ano de 2026, que vão acontecer do mês de janeiro a abril. Essa notícia é quentinha. Nós teremos essas 14 operações na parceria com a Ola, lá da Argentina, com a Flybond. E não só isso. Graças a esses investimentos do governo do estado, a Flybond inseriu para toda essa próxima alta temporada. Os voos vão iniciar de 15 de dezembro a 30 de março, voos regulares, 2 vezes por semana, de Maceió a Buenos Aires. Então, além do voo regular com a Gol, nós temos também agora, na alta temporada, os voos regulares com a Flybond, que é uma companhia low cost. E, sem dúvida alguma, nós também conquistamos o mercado de Montevidéu com os voos fretados. Nós tivemos 2 voos já esse ano do mercado uruguaio, e isso configura assim um crescimento absurdo. Eu já queria lhe contar aqui em primeira mão que de janeiro a maio do ano de 2025 nós obtivemos um crescimento em comparação com janeiro a maio do período anterior ao ano anterior de 80% na chegada de turistas internacionais. Meu Deus, então é algo muito expressivo. É muito. 80%. E aqui, Dani, o que eu acho interessante é que nós não estamos falando de fluxo, tá? Eu não estou computando os assentos nos voos internacionais. Eu estou falando de estrangeiros que passaram pelo setor da imigração. Esses dados são publicados pela Embratur na parceria com a Polícia Federal. Então isso é muito interessante, porque são pessoas que vêm tanto através dos nossos voos diretos, mas através dos voos com conexão. E isso é muito importante, porque você analisa os dados de quem vem por conexão, e aí a gente direciona a mídia para aquele mercado que mais está consumindo o nosso destino. Claro. Então, assim, essa pergunta foi perfeita, porque o mercado internacional já é uma realidade no contexto alagoano, sem dúvida alguma. É um caminho sem volta, né? Sim. E assim, é uma coisa incrível, porque só cresce. Só cresce. Então não houve assim, poxa, seremos ousados e vamos fazer isso aqui, se não der certo a gente retrai. Não! Pelo contrário, né? Assim, só cresceu, só evolui, as parcerias só aumentam. Isso é um resultado assim maravilhoso do trabalho que vocês vêm realizando, né? Porque dá gosto ouvir você falar, né? Com esse seu entusiasmo de sempre, porque a gente fica muito orgulhoso de ver esse desenvolvimento. Quem presencia isso fica muito orgulhoso, né? De saber, não, o meu estado hoje ele tem a capacidade de receber turistas estrangeiros com dignidade, com segurança, com bons serviços prestados, com uma mão de obra mais qualificada, que isso também o turista percebe muito, o atendimento no restaurante, o atendimento na loja, o atendimento na hotelaria, principalmente quem fica em resort, né, em Vila Galé, que está acostumado com um serviço premium e tal. Então, assim, isso para o nosso desenvolvimento econômico e turístico é, assim,
sensacional. Então, é só motivo de orgulho para a gente. Você falou da vinda do Vila Galé, né? Dessa cadeia e tudo mais. Hoje o Estado tem um programa Cresce Alagoas, que é de promoção de incentivos fiscais, né, para a atração de empresas para o fomento da nossa economia e do nosso desenvolvimento econômico. Você acredita que isso também tenha contribuído para a atração de novos investimentos, a chegada de marcas e empresas internacionais aqui no nosso estado? Sem dúvida alguma, Dani. Quando o governador Paulo Dantas assumiu, ele disse: eu quero um governo transversal, eu quero um governo integrado. E, sem dúvida alguma, a parceria com a Secretaria da Fazenda, esse comando da Secretaria da Fazenda no desenvolvimento econômico do Estado, a partir da renúncia fiscal, é uma necessidade para o crescimento turístico do Estado de Alagoas. Então, quando nós conquistamos o Vila Galé lá em 2020, foi através da concessão de incentivos fiscais e incentivos locacionais, através do Prodesim, que é uma legislação, inclusive, que a gente vem usufruindo nessa última década, que a gente vem incentivando cada vez mais, que o segmento peça, porque quando a Cefaz disponibiliza um incentivo fiscal, é porque ela já computou aquela renúncia e já computou o ganho que vai receber com a instalação daquele investimento. Então, sem dúvida alguma, é uma grande honra essa parceria que a gente tem com a secretária Renata dos Santos, antes com o secretário George Santoro, desde a época, inclusive, da questão da isenção, da diminuição da carga tributária, na verdade, do QAV, do querosene de aviação, que também incentiva, também é uma prática que a gente retoma até os dias atuais, que é diminuir a carga tributária do querosene de aviação para que a gente fomente, assim, o mercado nacional e as viagens domésticas. A gente conquista mais voos. Mas não somente isso, o Prodesim, ele é um programa de desenvolvimento voltado para essas grandes empresas, tanto para incentivos fiscais e incentivos locacionais. E agora foi lançado o Cresce Alagoas. E o Cresce Alagoas trouxe uma grande oportunidade que é para o pequeno. O pequeno, ele também tem a oportunidade agora de ter o diferimento do ICMS, de ter todos os benefícios fiscais cadastrados na norma. E de fato, Dani, o único requisito é que ele não tenha débito com a Fazenda Pública. Tirando isso, ele vai preencher o formulário, ele vai colocar o que ele quer, o que ele precisa. Ele precisa ampliar o seu negócio, ele precisa modernizar. Veja bem, você tem uma pousada. E aí você tem lá 5 quartos, mas você quer agora transformar numa pousada de 10. Vai no Cresce Alagoas. Então lá na norma tem tudo estruturadinho, tem um formulário, o contribuinte preenche o formulário, anexa os dados do projeto, dá entrada na Secretaria de Turismo e a gente remete à Secretaria da Fazenda para que ele também possa, a partir de agora, usufruir de benefícios fiscais, como, por exemplo, o diferimento do ICMS para aquisição de bens ao ativo fixo imobilizado. Que é tudo que a gente precisa, de ar-condicionado, de cama, de enxoval, no momento da construção, da ampliação. Quer reformar. E é muito importante você ter me perguntado sobre os incentivos fiscais, porque até os grandes às vezes confundem ou não sabem, acham que o Prodesim também é somente para instalação de novos empreendimentos. Não. E não, o Prodesim é tanto para instalação, quanto para modernização, quanto para ampliação do teu negócio. Então, se você não pegou o benefício lá atrás, quando você instalou seu empreendimento, você pode buscar no período de modernizar e no período de ampliar. E os incentivos locacionais é quando o governo, de fato, desapropria um terreno, ele vende a R$1 o metro quadrado para aquele investidor que vai construir ali o empreendimento hoteleiro. Existem alguns requisitos mais consolidados na norma, né, mais amarrados, claro. No momento para empreendimentos que cadastrem mais de 400 unidades hoteleiras e que empreguem mais de 500 pessoas. Imagine a mudança da realidade de uma comunidade com 500 empregos gerados dentro de um município. Quanta interiorização do destino a gente não faz. Então, sem dúvida alguma, tanto o Prodesim quanto o Cresce Alagoas é uma norma fiscal, de benefício fiscal do governo do estado, que auxilia diretamente o crescimento da hotelaria de pequeno porte, agora com o Cresce Alagoas, e de grande porte com o Prodesim, através da Secretaria da Fazenda. Não, muito interessante também você falar, e uma coisa que eu tenho observado é que Alagoas não registra baixa temporada. Não existe mais baixa temporada em Alagoas. Aeroportos sempre lotados. Aqui, quando você não tem o verão, a praia, você tem a festa junina, você tem shows que também estão sendo feitos aqui, eventos de uma forma geral, congressos, o turismo de negócios. Ou seja, Alagoas hoje não registra
baixa temporada. Me corrija se eu estou errada, mas eu não consigo perceber isso. Eu viajo muito e sempre eu vejo o aeroporto lotado de turistas, de famílias, turistas internacionais. Você vai hoje no shopping. Outro dia eu fui comprar lençol para minha casa e a moça da loja falou assim: nossa, acabei de receber uns argentinos que vieram no navio. Também tem a questão, né, dos cruzeiros, que são incríveis. Eles compraram 2 malas na loja aqui em cima, desceram para comprar lençol, porque diz que na Argentina o lençol está muito caro. Levaram 2 malas grandes de roupa de cama, mesa e banho. Então, quer dizer, olha o quanto isso gera. E você vai em todo lugar, você encontra turistas, né, de várias partes do mundo, do Nordeste, do Brasil inteiro. Quer dizer, Alagoas está vivendo um momento mágico do Sem turismo. dúvida E a gente alguma, não vai Dani. deixar de surfar essa onda nem tão cedo, né, Bárbara? Nem tão cedo. E perfeito você citar, que eu não quero ir embora sem falar disso, da temporada de cruzeiros, de fato. Temporada de cruzeiros já é uma realidade também aqui para o estado de Alagoas. É algo que antes do ano de 2022 nós não tínhamos dentro do estado. E aconteceu, a priori, de maneira muito orgânica. Quero passar em Alagoas, quero conhecer o destino Alagoas. Conversamos com as empresas de cruzeiros marítimos. Hoje nós temos uma parceria anual com a Associação de Cruzeiros Marítimos, a CLIA. E segundo os dados da CLIA, cada cruzeirista, no dia que ele passa aqui no destino, gasta R$606, porque ele sai dessa forma, querendo comprar lençol. Esse daí com certeza gastou muito mais do que isso. Mas compra o artesanato, come no restaurante, come no barzinho. Usa o day use dos hotéis, é importante mencionar isso. Antes existia, em todo o cenário nacional, uma grande questão entre hotelarias e cruzeiros marítimos. Hoje não existe mais. Os cruzeiristas, eles tanto usufruem do day use, utilizando o segmento hoteleiro, quanto pesquisas da FGV publicadas pela CLIA informam que 6 a cada 10 cruzeiristas retornam ao destino. Então isso é muito interessante, porque sem dúvida alguma, esse turista ele vai voltar e vai usufruir da infraestrutura hoteleira da gente, que é o que a gente mais quer, que ele traga a família e fique mais tempo. Então, nós não temos mais baixa temporada. No ano passado, inclusive, nós divulgamos no mês de julho o maior quantitativo de voos dedicados, semanais, pela Azul Viagens, na parceria com o governo do estado, a operadora Azul Viagens na parceria com o governo, e nós divulgamos um número de 30 voos semanais. Esse ano, agora de 2025, nós divulgamos um número de 41 voos extras semanais dedicados para o mês de julho, que era um mês considerado de baixa temporada por ser um período de chuva, ainda que sejam férias escolares, mas é um mês considerado era considerado de baixa temporada para o estado de Alagoas, e hoje nós não temos mais. Então, sem dúvida alguma, o que mais caracteriza o trabalho bem feito é diminuir a sazonalidade do destino. A gente não quer que Alagoas seja um destino de alta temporada, só de dezembro a março. Ou só de praia. Porque a gente tem muita coisa. Perfeito. Não é só de praia. Então, sem dúvida alguma, a diminuição da sazonalidade no nosso destino é também fruto desse trabalho de interiorização de todas as pastas, das rodovias que foram duplicadas, da segurança que chegou, que foi interiorizada, do Ronda no Bairro também aqui na nossa capital, que agora também está sendo interiorizado, dos empreendimentos hoteleiros que chegaram em outros municípios. E eu não posso esquecer de citar também do Vila Galé, que vai implantar 2 unidades também através de incentivo fiscal e locacional no município de Coruripe. As obras iniciam ainda no segundo semestre desse ano de 2025. Então, peraí. Nosso litoral sul riquíssimo. Riquíssimo. Então, assim, nós temos praias as mais bonitas do Brasil, Sim. Isso sem dúvida alguma. Eu arrisco dizer que de grande parte do mundo. É verdade. Porque eu não conheço o mundo inteiro para falar. Mas tenham certeza que Alagoas tem as praias mais belas. Mais belas. E a gente precisa fazer com que novos produtos também sejam inseridos. Então, choveu, o turista precisa saber que tem um ponto de artesanato, que tem um teatro para visitar, que tem um show acontecendo, que tem talvez um museu. Então, assim, nós fomos recentemente para a inauguração do Museu em Pão de Açúcar. Eu sei que você gosta bastante desse município. Adoro. Que é um município que compreende a nossa Ilha do Ferro, que é um case de sucesso em todo o Brasil, o local que tem mais artesão cadastrado por metro quadrado do Brasil. E a qualidade da hotelaria agora lá, nossa, as pousadas maravilhosas, repletas de artesanato. Você se sente em casa. Locais. Ai, é a coisa mais linda do mundo. Se você não foi, você tá perdendo. E se você já foi, você tem que voltar e levar os amigos e levar a família, porque
até nessa época, né, Pão de Açúcar é uma delícia, mais fresquinho. Total, eu tava lá muito semana gostoso. passada, estava no município de Batalha, pertinho. Tava um friozinho, uma coisa gostosa de você delícia. usufruir. E aí, falando em frio, a gente tem os municípios, por exemplo, de Mar Vermelho agora, que está crescendo cada vez mais. Água Branca, que estão crescendo cada vez mais na hotelaria de chalés, que são voltados ao frio alagoano. Olha. Então, no período da baixa temporada, que não é mais baixa temporada, as nossas temperaturas de fato diminuem nesses municípios que são em serra. Então, a gente tem toda essa característica da infraestrutura hoteleira chegando para abarcar esse tipo de turismo em serra. E aí vem o turismo do ecoturismo, o turismo de aventura, e aí vai. Então, o nosso trabalho é, de fato, adquirir mais produtos, adquirir não, formatar, porque os produtos estão lá. Isso. Então, formatar novos produtos, desenvolver esses produtos, conferir segurança ao turista, ao conceder esses produtos, aumentar cada vez mais o número de destinos turísticos em Alagoas. Você vê a chegada de empreendimentos em outros municípios, muda a realidade dos municípios. Muda a realidade dos municípios. É emprego e renda gerando diretamente. E o governador ele tem uma fala que eu gosto muito e que eu comecei realmente a introduzir, que é: não tem coisa melhor do que você chegar em casa e saber que você tem uma janta. Saber que você tem um jantar para colocar em casa para seus filhos, para sua família. Verdade. E é isso que o turismo proporciona aqui no estado de Alagoas, para todo mundo que trabalha na cadeia. Sem dúvida. E assim, e evita que as pessoas deixem suas cidades para vir para a capital, Maceió. Perfeita. Isso. Ela tá ali, ela nasceu em Pão de Açúcar, e ela vai trabalhar em Pão de Açúcar, ela vai empreender em Pão de Açúcar, ela vai continuar junto da família dela. Ela não vai precisar sair de Pão de Açúcar para vir para Maceió em busca de uma oportunidade de trabalho. E olha que interessante, Dani. O Estado já faz isso para a pessoa. E olha que interessante, Dani. A gente iniciou esse trabalho desde o ano de 2015 e hoje ele está cada vez mais intenso, o trabalho com as instâncias de governança, que são entidades, associações de natureza privada, que são compostas por, sejam secretários municipais, sejam atuantes do setor produtivo, por região turística. O Estado repassa recurso diretamente para as instâncias de governança para que eles promovam a sua região de maneira integrada, se vendam de maneira integrada, de maneira mais assertiva, porque eles que estão lá na ponta. Claro. Então, por exemplo, quando a gente fala da região da Caatinga, a região da Caatinga, ali Santana do Ipanema, é uma região que tem um ecoturismo muito forte. Tem rapel, tem escalada. Então, a gente consegue repassar recurso e eles se vendem para os mercados que mais estão interessados nesse tipo de turismo. Então, é fazendo esse trabalho integrado, transversal, em rede colaborativa, governo com governo, governo estadual, com governo municipal, com o governo federal, mas também com a sociedade civil, mas também na parceria público-privada com o trade turístico, que a gente incentiva essa interiorização e a gente faz exatamente o que você falou, a gente deixa mais equânime a distribuição de renda dentro do Estado, permitindo com que essa pessoa ela fique, de fato, onde ela nasceu, onde ela quer estar. Gente, é uma delícia conversar com Bárbara, é uma delícia falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto tão amplo, tão vasto, que envolve diversos setores da economia, envolve a vida das pessoas, o nosso desenvolvimento econômico. Então, assim, é uma pauta que se deixasse... O dia inteiro. O dia inteiro falando, porque é muita coisa e muita novidade, muita coisa boa que foi feita, que está sendo feita, que vai chegar. Então a gente precisa trazer isso e informar as pessoas do que está sendo feito, né? Porque muitas vezes é muita coisa, né? É um volume grande de novidades, de coisas que às vezes a gente não consegue nem consolidar tudo para levar para a população. Mas a gente vai fazer ainda um segundo tempo dessa conversa, porque haverá novidades em breve e eu quero que você traga aqui em primeira mão como você trouxe essa notícia quentinha hoje pra gente do fluxo de passageiros. Então, Bárbara, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, que realmente tem feito a diferença para o nosso turismo aqui, esse entusiasmo, essa sua vontade de fazer, que a gente vê que você realmente gosta disso, né? E não parece nada, mas isso faz toda a diferença. E, pelo menos a meu ver, é isso. Então eu queria te parabenizar por tudo, pelo seu trabalho, a sua competência técnica e te convidar para voltar e contar todas as outras novidades que estão aí no pacote para sair.
Dani, já estou confirmada. Na verdade, é pouquinho tempo. Na verdade, é muito tempo quando a gente fala em tempo de TV, mas para o tamanho do turismo no estado de Alagoas é pouquinho tempo. Não quero ir embora só sem falar uma coisa. Acesse o site da setu.al.gov.br e vê lá o nosso programa Escola do Turismo. É o maior programa de capacitação e qualificação que a gente tem dentro do estado. Vagas estão abertas. O estado de Alagoas confere vagas em cursos gratuitos para que você, alagoano, se certifique e busque uma vaga no mercado de trabalho. Então é isso, eu falo com muita alegria mesmo, porque acho que quando a gente entende que a gestão pública é para melhorar a vida do cidadão, a gente ganha propósito em tudo que faz. Então obrigada pelo espaço, imensamente, é sempre bom falar contigo, é sempre bom falar de turismo e pode confirmar que no final do mês eu vou estar aqui, eu já tenho as informações, eu vou contar em primeira mão aqui, prometo. Oh, que legal, querida, muito obrigada, foi ótimo. E muito obrigada a você, nosso telespectador, que sempre nos acompanha aqui no Alagoas em Pauta. E até o próximo programa.